E aí, Cassiano, tudo bem? Oiê, tudo bom? Tudo bom? Você tá me ouvindo certinho? Sim. Tô sim. Você tá me ouvindo também? Tô sim. Beleza. E aí, como é que tá? Já treinou hoje? Já, já fui bem cedo hoje pra academia na hora que ela abriu pra não ter dificuldade pra pegar equipamento nem nada. Ah, você que abriu, então, na verdade. Você que abriu a Travou academia, então, né? Travou? Foi, foi. Voltou? Basicamente, na hora que eu tava abrindo as portas lá e só inteira chegar. Mas é bom, né? Já fica tudo resolvido pro dia, né? Dessa parte. Ah, é muito mais fácil, né? E Sim, quando você tem muita coisa pra sim. fazer, aí é melhor você treinar já de manhã, já pra tirar logo isso da cabeça. Exato. Obrigado por aceitar o bate-papo, Cassiano. Acho que vai ser bem produtivo pra galera também ouvir a gente falar um pouco. Obrigada a Não tá você aí travando, pelo não, né? convite. Tá Sempre travando bom poder muito? falar de. Pra mim tá um pouquinho, mas eu não sei se é a minha internet ou é a sua. Estranho. Tá, vamos tentando, né? Qualquer coisa você sinaliza, tá? Tá bom. E da onde que você é, Cassiano? Eu eu sou de Valinhos atualmente, mas a minha vida inteira eu fui nascida e criada em São Paulo, ali no ABC de Nossa! São Paulo. Ah, não. Então você tem muito a ver comigo, porque eu sou de Hortolândia, que é próximo de Valinhos, e eu nasci em São Bernardo do Campo. Eu cresci no ABC até os 10 anos de idade. Então, é É. bem parecido também. Da onde do ABC que você é? Eu era de Diadema. Eu fiquei lá, tipo, a vida inteira praticamente. A minha casa era São Paulo, mas era divisa ali com Diadema. Então tudo que eu fazia era em Diadema. E aí eu vivi lá até mais ou menos os meus 20 anos. Aí depois eu fui para São Bernardo. Depois eu fui para Vila Olímpia, Pinheiros, ali mais na zona sul de São Paulo. Sim. E aí depois vim para Campinas. Fui de Americana e agora fiquei em Campinas e agora estou em Valinhos. Caramba! Conheceu bastante, hein, os lugares. Então Deu eu pra conhecer bastante. mudei por bastante lugar aqui de São Paulo. E, e no fisiculturismo, você começou, onde você estava, assim, na qual região você estava quando você começou no Eu fisiculturismo? estava em Pinheiros, e aí quando foi bem na época que eu me mudei para Americana. E aí, mas eu competi mesmo a primeira vez em São Paulo. E aí eu participo mais de competição em Paulo do que aqui pelo interior. Então, foi meio que nessa virada aí. Mas foi Nessa bem no meio da transição. pandemia, né? Eu competi, não, meu primeiro campeonato tinha sido adiado, inclusive, por causa da pandemia. Nossa, 2021, 22, por aí, né? Foi. A minha preparação foi em casa. Isolado em casa, não fiz em academia. E deu tudo certo, assim, tipo, dentro do possível também, né? Foi, assim, a primeira que a gente não tem que exigir muito do resto. Mesmo treinando Exato. certinho, fazendo tudo certinho, é meio difícil você esperar que isso vai ser o melhor físico da sua vida. Mas dentro do que eu me propus a fazer, tendo treinado em casa, só com halter e essas coisinhas, rural ainda, no campeonato de hormonizados, pegar top 3 de 7 meninas no primeiro, e no dia seguinte eu fui no Paulista e de 2 meninas eu fui a primeira colocada. Então, tipo, foi tudo, tudo bem do jeito que Pera, eu tava então, esperando. pera, então tem muita coisa acontecendo aqui. Você estreou durante a pandemia que você se preparou em casa e, estando natural, você foi na primeira competição de hormonizados e ficou em terceiro. Foi, Nossa, foi. Na muita época coisa. não tinha ainda campeonato natural aqui em São Paulo. O campeonato natural chegou em 2022. Eu já tinha participado de 3 campeonatos até chegar o natural aqui. Mas eu sempre fui natural. Então, tipo, subi nos primeiros campeonatos natural zona e fui bater de frente lá com as meninas harmonizadas. Pô, então, meu diagnóstico deu super certo. Foi, Pegar a foi, terceira, foi bem assim, assim, né? bem na. Calhou de dar tudo certo, porque eu encaixava até na categoria na época, né? Ainda encaixa, porque se a gente for pensar em biquíni hormonizada, eu ainda sou bem próxima ali das biquínis hormonizadas, mesmo sendo grande para biquíni natural. Mas dá, deu super Era certo. biquíni, então, né?
você estreou em biquíni. Sim. Eu comecei como biquíni e aí quando veio a Federação Natural, eu fui na biquíni, peguei top 3 na época, eu não tinha ido muito bem na biquíni e fui overall já no meu primeiro campeonato de naturais na Sport Model. Então aí na Sport Model eu já pensei, essa é uma categoria que eu acho que eu me encaixo melhor, porque eu tava meio que num físico entre a biquíni e uma categoria um pouquinho mais musculosa, né? E aí quando veio a Figure para o Brasil no campeonato em 2023, que aí foi a primeira vez que eu subi na Figure. Mas ainda nem a arbitragem, nem o campeonato em si não sabia muito bem como funcionava a categoria Figure, né? Então, tipo, eles não estavam muito acostumados, tanto que no meu primeiro campeonato foi pedido pose de Women's Physique. Ainda bem que eu já sabia fazer as poses, mas, tipo, não foi, eles estavam preparados para a categoria. Mas aí depois foi dizendo. Mas mesmo depois do campeonato natural, eu ainda subi uma vez junto com as meninas hormonizadas na SPFF, no The Future Champion, que é um campeonato grande deles. Foi o primeiro Future Champion que teve. E eu ganhei a categoria iniciantes. Caramba, nessa que você foi em Figure, elas já eram harmonizadas? Na Figure foi só no natural que eu subi. Sim. E aí, primeiro campeonato foi para eu ver se eu gostava da categoria, que aí eu que não tinha Figure aqui no Brasil. No meu segundo campeonato, eu já fui no latino-americano, que foi lá na Argentina. E aí eu fui competir, acho que com mais 5 meninas, eu acho. Tinha 5 meninas no meu line-up. E eu fiquei top 2 no latino-americano, que já era um campeonato que dava pro card. E essa cena natural na Argentina, o que você achou? Foi muito tempo depois que começou aqui ou foi meio que igual? A preparação, você fala? Quando você foi competir lá, você viu algumas diferenças, assim, na Argentina, da competição para cá? Então, naquela época? O padrão brasileiro, ele é um pouquinho diferente, na verdade, do padrão mundial da minha federação. Porque aqui eles têm um nível exigido um pouco maior dos atletas, se você for parar para pensar. Então, o condicionamento é maior, o volume muscular, geralmente a gente chega já nos campeonatos internacionais maior do que o padrão da galera de lá. Porque aqui no Brasil, a gente já tem uma genética para fisiculturismo, né? Vamos dizer assim. Então, tipo, as pessoas são mais miscigenadas. Então, a gente tem essa questão de, por exemplo, as wellness daqui são maiores, são mais musculosas do que as meninas lá de fora. As biquínis também são mais condicionadas. Então, a gente tem um padrão um pouquinho diferenciado. Quando a gente chegou lá na Argentina, os brasileiros, tipo, a arbitragem inteira ficava, gente, tudo é natural, e a gente chegou encavando, né? Chegou um monte de atleta lá. E aí os brasileiros levaram tudo. Porque eu peguei o Procard na categoria Sport Model. A menina que subiu no overall comigo era brasileira também, da outra categoria de altura. Então, foram 2 brasileiras disputando o overall. Na Figure só tinha eu do Brasil, mas peguei top 2. O meu namorado, ele subiu na Classic Physique, ele foi overall da Classic Physique, pegou Procard na Classic Physique. O outro rapaz, 2 outros rapazes, eles subiram na bodybuilding. Esse cara da bodybuilding ganhou o overall da bodybuilding, então tipo, foi praticamente um prêmio só para brasileiro. Levaram tudo, né? Porque realmente o nível da gente é diferenciado, assim, o nível que é exigido aqui dentro acaba pegando que a gente já chega nos patamar acima quando a gente vai lá para fora. Então é bem diferenciado, assim, é até legal. Talvez também porque aqui a gente tem um clima muito tropical, né? Então, tipo, a gente vai em praias, uma galera trincada e às vezes tranquilo, só porque corre, só porque pedala, né? Eu acho assim, apesar de ainda no Brasil estar caminhando a passos de tartaruga a questão do incentivo ao esporte, a gente ainda é um país mais ativo, sabe, com relação à atividade física. Então o pessoal já chega, por exemplo, nos últimos campeonatos tem aparecido muito a galera que faz 2 esportes, né? Teve um rapaz do jiu-jitsu lá no campeonato de Curitiba, que ele estava com um físico excelente. Teve o rapaz que ganhou na Men's Physique em Barueri, que ele era da calistenia. Então, assim,
São meninos que, tipo, têm um físico muito bom, estético, mas que vieram de outros esportes e que estão pegando espaço no natural também, no fisiculturismo natural. Que é assim, legal, e eu vejo que já veio de outro esporte, tende a ser melhor no fisiculturismo natural, porque já tem um condicionamento diferenciado, né? Sim, sim, sim. Facilita muito, né? Ainda mais que você comentou que a gente tem uma tendência a praticar outros esportes, talvez porque pra gente no Brasil, que deveria ser uma coisa estrutural, pra gente vira uma fuga, né? Pô, preciso praticar um esporte, senão minha cabeça não vai funcionar. Preciso jogar alguma coisa. Então a gente tem muito disso, né? E por que assim, o fisiculturismo natural? Por que você escolheu natural? Fora a questão de saúde? Bom, eu estaria mentindo se eu não falasse que teve uma certa influência eu ser diabética tipo 1, né? Que eu me preocupo muito com a minha saúde, eu sempre cuidei muito dessa questão da parte do diabetes e tudo mais. E quando eu comecei no esporte, apesar de ter sido com uma coach que já estava acostumada a trabalhar com pessoas hormonizadas, eu sempre soube, eu sempre estava a par de todos os colaterais e possíveis colaterais que eu poderia vir a ter. Então, assim, quando eu já entrei no esporte, eu já sabia que eu não ia querer correr esse risco, vamos dizer assim. Porque a maioria das pessoas que tá no esporte, no hormonizado, ela tá correndo risco e ela sabe que ela tá correndo risco, para ela vale a pena. Então, assim, não tô julgando as escolhas de cada pessoa, mas eu entendo que existem colaterais e cada pessoa vai escolher qual colateral ela está disposta a lidar. E eu escolhi que eu não estava disposta a lidar com nenhum tipo de colateral, a não ser o colateral da própria preparação, que a gente sabe também que não é nada saudável para o corpo chegar nesses níveis extremos de rendimento, mas a gente sabe que é um esporte de alto rendimento. Então, ali no palco eu não estou saudável, mas fora dele eu escolho estar o mais saudável possível. Então foi por isso que eu acabei escolhendo o natural. E como que funciona? É que você falou da Argentina, eu fiquei curioso. Eu ia perguntar do doping, como funciona aqui dentro, assim, das competições de São Paulo. Mas e a Argentina? Como é que foi? Rola então, sempre? Lá teve o doping misto, né? Ele teve o doping urinário e o doping sanguíneo. Tem alguns campeonatos, tem o doping misto, que pode ser ou o doping urinário com polígrafo, ou o doping urinário com o sanguíneo, ou somente o sanguíneo, ou somente o urinário. Depende muito o controle da própria federação. Lá fora, lá na Argentina, eles já faziam o doping sanguíneo no latino-americano. E aí eles trouxeram também alguns dopings urinários para fazer em algumas pessoas. Só que é por seleção. Então, às vezes, eles pegam por fenótipo, né? Eles olham a pessoa e vê assim, tem alguma coisa ali que parece esquisita, sabe? Aí eles levam a pessoa para o doping ou até alguns campeões. Então, alguns campeões são selecionados pro doping para poder ir lá para a casinha lá. Por que não dá para testar todo mundo? O pessoal sempre pergunta isso, né? Porque é muito caro, gente. É muito custoso mesmo para testar todos os atletas. E imagina, tinha uma categoria lá, a categoria que meu namorado participou, que ele ganhou. Eu acho que tinha 27 atletas no palco. Imagina testar uma categoria com 27 atletas, isso fora todos os outros que estavam lá de vários países e tudo mais. Então, assim, fica inviável. Mas a seleção foi de bastante atletas, inclusive tiveram, acho que, 2 que foram testados. E a maioria dos atletas que competiram no profissional também foram testados lá. Porque a campeonato foi misto, né? Teve categoria profissional e teve categoria amadora. Então, a gente tem essa questão aqui. E aqui no Brasil, na categoria na federação que eu compito, eles estão sob a supervisão da ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle Antidopagem, que é a mesma que faz os testes olímpicos, atletas olímpicos. Então, é o teste urinário e é por seleção também. Então, quando o atleta ganha lá, às vezes é o overall, ou alguns atletas selecionados ali que não ganharam, mas que têm fenótipos, né? Que o árbitro precisa ficar um pouco de olho, ele aponta essa pessoa para
ser testado. O próprio rapaz que vem da ABCD assistir o campeonato, ele fica de olho e levanta tipo uma bandeira vermelha ali para a pessoa, para ela ser testada, porque tem características de usuário. Então, assim, depende muito da federação. Vai vir agora para o Brasil no final do ano a WNBF também, que vai ter o polígrafo. Então, ela tem o polígrafo e o teste urinário. Então, cada federação tem o seu teste. Entendi. Se você fosse chamado para doping, para Argentina, você não foi chamado, no caso, né? Não. Eu Aí não você tive teria que viajar oportunidade, quando? na verdade, em nenhum dos meus campeonatos de ser chamada. E aí, o que aconteceu? Veio o movimento FNB agora que tá bem alta, né? Que eles até foram no Arnold e tudo mais, e eu sou representante desse movimento. E aí, como os movimentos são médicos, eles fizeram com os atletas que não tinham sido testados, ou até mesmo os atletas que são mais. Que tem mais hate na internet da galera que não confia e tal. Eles chamaram algumas pessoas para fazer o teste sanguíneo de mapeamento hormonal. Então, eu fiz. O meu já tá para sair. Os últimos 2 resultados que ainda faltam sair, mas eu vou divulgar no meu Instagram todas as coisas. Eles fizeram esse mapa hormonal comigo para pegar algumas substâncias que podem sofrer alteração quando a pessoa utiliza esteroide anabolizante. Até GH testaram em mim, porque quando a mulher não tem muito traço, né, de engrossamento de voz, mudança de rosto e tudo mais, pode ser altas chances que ela tá usando GH ou alguma outra substância não androgênica, né? E aí eles testaram isso também em mim para provar ali, né? Ter a prova que eu sou natural. A insulina aí não entra no game, né? A insulina ela é uma substância proibida, sim, pela UADA. Só que para eu poder competir, eu sempre tenho que apresentar o meu laudo médico. No caso da minha federação, que está sobre o comando da ABCD, para eu poder competir, eu tenho que mandar uma AUT para a ABCD, diretamente para a ABCD, que a AUT é a autorização de uso terapêutico. Essa autorização de uso terapêutico é um documento que o meu médico preenche lá com todas as minhas informações, com todo o histórico da minha doença, com todos os exames anexados e comprovações para que prove que eu possa usar insulina para sobreviver. Então, assim, eu faço uso da insulina para sobrevivência. Então, lá tem todas as unidades de insulina que eu utilizo no dia, a quantidade, os meus exames, tudo certinho anexado. E ainda, esse processo não quer dizer que a ABCD vai deixar eu tomar insulina, tá? Eles podem simplesmente pegar e falar, ver a análise lá e falar, então, mas isso daqui não comprova e eu posso ser negada. Mas nesse caso, eu ainda fui liberada, porque o meu caso foi comprovado que eu dependo dela para viver. E tem algumas substâncias lá que você precisa fazer isso para você poder utilizar se você faz algum tratamento e tal. Inclusive, tem algumas pessoas que utilizam, por exemplo, algum diurético para tratamento, como por exemplo eu esqueci o nome. É uma substância diurética lá para tratamento de pele. E aí tem uma atleta que eu conheço que mandou a UT lá, mandou com todos os exames anexados e eles não deixaram ela utilizar porque ele é diurético. Então, assim, existe esse meio aí que você tem que apresentar quando você tem alguma doença. Se tratando de Brasil, eu acredito que, pelo espírito de porco, você ainda sofre algum tipo de hating, né? Por conta da insulina e ser campeão. Tem a galera ignorante, né, que não sabe muito como funciona o diabetes e a insulina, que sempre fala, mas você tem vantagem por utilizar a insulina, porque a insulina é o que os caras usam, né? Só que aí, cara, é o mínimo que você faz. Se você sabe da substância que os caras usam, você sabe o que eles estão fazendo para usar aquela substância. Então pensa que o cara tá comendo um prato de 3 quilos de carboidrato para ele poder aplicar insulina. Eu sou uma atleta feminina, nem comento daquilo como. Como que eu ia tirar vantagem da insulina comendo 30 gramas de carboidrato por refeição? Exato. Hate é foda, né? Não faz sentido nenhum. Mas tá lá falando, né? Se tratando dessa alimentação, Cass, você comentou que também é ovo-lacto vegetariana. E aí? Foi uma escolha isso daí também aliado com a questão da saúde?
ou tem outras questões filosóficas, comportamentais? Bom, a parte do ovo lacto vegetariano vem antes, assim, da questão de ser atleta para mim, tá? Eu comecei a reduzir o consumo de carnes lá para 2017 por conta de questões ambientais mesmo. Eu sempre fui uma pessoa ligada nisso, em reciclagem, essas coisas assim, né? Sustentabilidade. E aí eu comecei a ver que o consumo exacerbado de carne e tudo mais não fazia muito bem para o meio ambiente. A gente não precisa de tanta carne vermelha, especialmente carne vermelha assim. Então, em 2017, eu comecei a reduzir a carne vermelha. Até 2019, ali, eu só praticamente consumia peixe. E aí veio que a informação para mim, né, que peixe era um dos piores também que tinha para consumir. Aí eu falei, putz, e agora, né? Tiro ou não tiro? Aí ficou nessa dúvida e acabei em 2019 tirando o peixe também da minha alimentação. E aí eu me mantive ovo-lacto-vegetariana, percebi que o meu controle glicêmico melhorou muito, porque eu tinha uma certa problema com a digestão da carne e tudo mais, então facilitou bastante para mim a minha vida. E aí eu tirei as carnes e falei, então se já tá fazendo melhor para glicemia, eu tô me sentindo melhor, a minha digestão tá melhor, para que eu vou continuar comendo se nem o O negócio tá útil me e o fazendo agradável. falta, né? E aí eu parei. Só que aí foi em 2020 que eu decidi ser atleta, né? E aí veio essa dúvida, putz, e agora? Depois, sem comer carne, como é que eu vou fazer? Porque fisiculturista, o que mais come é proteína. E de onde que eu vou tirar, né? E aí comecei a estudar muito sobre proteína e como que eu poderia me alimentar bem e ter um aporte proteico bom, né, de qualidade, para construir esse físico. E tudo que vocês estão vendo de físico hoje que eu tenho foi construído de forma vegetariana, porque eu tinha um shape totalmente magricela, com 58 quilos, e agora tô pesando 70, tô na casa de 70 quilos, e foi tudo na base da planta mesmo. Proteína de soja, né, também. Eu uso bastante a proteína de soja Sim. porque é uma das melhores que tem, né? Como a alimentação do fisiculturista ela é mais restrita em relação a o que você pode colocar a mais na sua dieta, então eu optei por usar a proteína de soja como base, justamente porque ela é a mais completa que tem. Em 2016, eu estava na USP estudando, a gente tinha muito debate ainda dentro do fisiculturismo, tipo, o pessoal tinha muito preconceito com a soja. Hoje, graças aos estudos que vieram provando e falando, não, cara, não tem nada a ver, para com esse preconceito. Você pode optar por outras coisas, beleza, mas não tem nada a ver com o tanto de merda que falavam da soja na época. Esquece, não tem nada a ver. E tudo caiu por terra, né? Ainda Aí bem ela que a é gente uma tem isso opção hoje, até né? barata, né? Para o pessoal que come Muito. muita proteína, que nem o fisiculturista em si, cara, é muito mais barato se você for parar para pensar do que você ficar comprando frango, comprando carne. Então, tipo, para mim, só Sim, vi é vantagens. ótimo. Sim. Aí, então, proteína, você mantém a soja, no caso, os ovos e o leite, né? Isso como é ovo lacto vegetariana, eu até. Ovo, assim, a gente. Se eu falar pra você que eu consumo muito, eu tô mentindo, porque tem que ficar jogando gema fora e eu me estresso bastante com isso, com esse desperdício de alimento, né? Porque não Sim. dá para ficar comendo o ovo inteiro por conta da quantidade de gordura. Então eu evito o ovo, mas o whey também eu consumo bastante, porque é derivado do leite, então eu acabo consumindo. É uma fonte de proteína barata, tem todos os aminoácidos lá, então eu mantenho bastante na minha dieta. Mas é soja e whey, basicamente, que é o que eu uso para bater minhas proteínas. Eu fico admirado com essa força de vontade, porque, tipo assim, você não tem vontade de matar um porco, não? É uma saudade, nada. Pior que Porque você não, gostava da carne. a única coisa que eu de vez em quando me dá um pouquinho de vontade de comer é frutos do mar, mas no carne vermelha mesmo já não me desce, sabe? Tipo, o Mesmo. cheiro já me enjoa. Tipo, É não igual é quando uma você tira coisa. açúcar, né? Você tirou o açúcar, chegou um tempo que você não aguenta mais, muito doce. Eu ainda Tipo assim. não cheguei nessa classe, porque açúcar É. pra mim é muito. Eu Ah, gosto bastante, você eu não fez adoro isso. docinho. Eu ainda não tive essa classe de falar, ai, não consigo Sim, comer muito doce. Não, eu gosto de doce sim. mesmo. Mas a carne em si já não é um negócio que eu curto Interessante. muito, não. Interessante. E, assim,
dentro dessa dieta com doce, você falou, tendo diabetes, às vezes dá para dar uma escapadinha, né? Então, eu uso a terapia de contagem de carboidratos. Então, a gente chama de contagem de carboidratos, mas basicamente a gente faz o cálculo da dose de insulina baseado em todos os macronutrientes que a gente está consumindo. Então, a insulina, a gente usa insulina para comer proteína, a gente usa insulina para comer gordura e a gente usa insulina para comer carboidrato. E se engana quem acha que só carboidrato que vai alterar a glicemia ou que vai precisar de insulina e essa pessoa está tendo um tratamento bem inferior por fazer isso, tá? Então a gente consegue, com a contagem de carboidratos, fazer a dieta de qualquer jeito. Tanto que a dieta do meu Carb Up é igual qualquer atleta lá, posso consumir quantidades grandes de carboidrato, porque eu faço a contagem e aplico insulina para isso. Não é um método para as pessoas pegarem e falarem, não, então, porque eu faço contagem de carboidrato, eu posso comer absolutamente qualquer coisa o tempo inteiro que eu vou ficar saudável, porque não é, né? Tipo, eu posso manter minha glicemia estável comendo um pote inteiro de sorvete? Posso, eu consigo aplicar insulina para isso, só que eu vou ser saudável? Não. Então, não adianta ficar comendo só porque eu posso manter a minha glicemia estável. Sim. Porque glicemia estável e saúde são duas coisas ali diferentes, né? É igual dieta de déficit calórico, né? Ah, déficit calórico vai emagrecer? Vai. Ah, então se eu comer pizza, vai ficar em déficit, eu vou emagrecer? Vai. Você vai sair da saúde? Não. Exatamente. E o treinamento, que é tipo assim, esse controle de glicemia, aí tem que fazer força porque tem que pegar peso, não tem jeito, né? Dentro desse controle que você já faz, no início lá, quando você entrou nesse universo, você teve alguma dificuldade para adaptar esse controle de glicemia e o rendimento no treinamento? Olha, Sim, eu entender. posso dizer que eu sou bem privilegiada por eu ter uma médica que me deu muita autonomia no meu tratamento. Então, ela me ensinou o que eu precisava e me falou o que eu precisava saber antes de entrar dentro desse esporte. Então, assim, cara, eu tive que estudar muito, não é uma coisa simples você lidar com glicemia quando se trata de alto rendimento, porque oscilação glicêmica, variabilidade de sensibilidade à insulina você vai ter, tipo, todo dia, especialmente numa preparação para fisiculturismo. Então, assim, cara, quanto mais você estudar, melhor vai ser e mais fácil vai ser a sua preparação. O problema é que a maioria das pessoas acaba desistindo porque não quer estudar, quer depender do médico para fazer isso, e aí quando vê, teve que parar porque não aguentou a quantidade de hipoglicemia que teve, a quantidade de hiperglicemia. Então, assim, precisa estudar muito. E aí, porque eu já tinha esse estudo, porque eu já tinha essa questão de cuidar muito bem do meu controle, de ficar de olho, de medir a glicemia com bastante frequência, eu consegui adaptar. Mas existem coisas que a gente descobre só na prática ali, né? Por exemplo, as pessoas falam, mas que exercício físico abaixa a glicemia. E não é assim, quando você tá fazendo um treino de força muito intenso, ele sobe a sua glicemia. Então imagina, tipo, a primeira vez que eu fiz um treino de levantamento terra, eu falei, cara, como assim? Tipo, eu tive que parar o meu treino porque a minha glicemia tava em 280. Porque eu falei, Pede, gente, né? como assim? Eu não comi nada. Eu não comi, por que que tá indo? E aí eu fui descobrir que para determinados exercícios, para determinados treinos, eu precisaria de uma dose de insulina para ir treinar, porque senão eu ia ter hiperglicemia. E também tem que tomar um certo cuidado, porque se a dose fosse grande demais, eu poderia desmaiar na academia por hipoglicemia. Então, tipo, tudo isso teve que ser ajustado. E assim, eu falo isso com frequência nas minhas redes sociais, porque assim, eu não quero desmotivar as pessoas com diabetes a fazer esse tipo de coisa, mas eu também não quero romantizar dizendo que é a coisa mais fácil do mundo só porque é possível. Possível não quer dizer que é fácil. Então, assim, eu tenho diabetes, eu consigo sim praticar esporte de alto rendimento, eu consigo ser atleta, mas eu preciso disso, eu preciso estudar, eu preciso Sim. saber lidar com a minha doença crônica. E é um controle, né, que eu tô aqui pensando, né? A gente que não é natural e não tem diabetes, a gente já tem que fazer um controle de um monte de variável que, metade delas a gente nem controla. Essa aqui é a grande verdade. Principalmente se a pessoa é hormonizada, né? Aí, com esse fator diabético, cara,
não dá para negociar. São variáveis que tem que estar controladas. Então, por isso que você fala do conhecimento, né? Para poder falar, tem como? Tem. É possível? É. Mas a gente precisa fazer umas atividades, uma rotina e controlar isso daqui e virar hábito, né? Também. Só a pergunta básica para uma pessoa que não tem diabetes. Quantas vezes você pensa na sua glicemia ao longo do dia? Já pensou alguma vez? Então, tipo, eu acordo já pensando quanto será que tá a minha glicemia. E eu tô, tipo, o tempo inteiro pensando na minha glicemia. Quando eu monto um prato de comida, eu não tô montando um prato de comida, eu tô montando um prato com carboidrato, proteína, gordura para eu poder fazer a aplicação de insulina. Tudo isso, tipo, por exemplo, uma coisa engraçada que acontece com a maioria dos atletas, né? Ai, porque depois do campeonato eu não vejo a hora de passar uma semana sem precisar pesar comida. Tipo, eu nunca vou ter esse luxo. Porque eu tenho que pesar a comida, independente de qual fase que seja na minha vida, porque eu tenho que calcular a insulina e não dá para calcular no chute. Sim. Não dá para simplesmente pegar um monte de arroz e falar, não, eu vou comer isso aqui tem 5 unidades de insulina. Não é assim. Eu preciso pesar. Então, tipo, até foi uma vantagem para mim quando eu entrei no esporte, porque eu já pesava a minha comida antes, eu já controlava muito bem as minhas porções. Então, quando eu entrei no esporte, tipo, essa coisa, esse hábito de, eu tenho que pesar tudo que eu como, eu tenho que pensar nos macros do que eu tô comendo, tudo isso eu já fazia. Então, foi bem mais fácil. Sério, então, sua dificuldade virou seu trunfo. Para esse caso, sim. Sim, porque, assim, rebote de campeonato, que, cara, o pessoal perde o shape porque faz isso que você comentou. Você não. Não, mas você se acontece mantém também. Não, tem um rebote, mas você se mantém controlando, né? Porque tem que controlar. Pelo menos a consciência do que eu fiz, eu tenho. Sim. Muito mais Sim. do que as pessoas que saem do campeonato de repente tá com 20 quilos a mais, nem sabe o que é. Isso. E a tecnologia para esse controle, Cassiano? Como é que é? Você pode abrir para a galera aí? Que você tem, às vezes, é um relógio, um controlador? O que eu utilizo é um dos tratamentos, assim, que é um pouquinho mais avançado do que o que as pessoas, no geral, utilizam, mas, ao mesmo tempo, o meu ainda já está mais defasado, que é a bomba de insulina com sensor de glicose. A minha não tem conexão, mas existem já tecnologias que estão vindo para o Brasil que eles chamam até de pâncreas artificial, que essa é sensacional, assim, só que é caríssima. Mas ela é uma tecnologia que, tipo assim, ela controla se, por exemplo, a minha glicemia começa a subir no treino, o sensor manda esse dado para a bomba e a bomba de insulina automaticamente começa a mandar mais insulina porque a glicemia está subindo. Quando a glicemia está descendo, está com tendência à queda, essa bomba para de mandar infusão de insulina. Então a pessoa tem menos hipoglicemias. Então, assim, Genial. Essa tecnologia eu ainda não tenho. Mas o que eu tenho já me ajuda muito, que é, por exemplo, a bomba de insulina, que ao invés de uma dose fixa de insulina, por exemplo, a cada 24 horas para fazer meu basal, eu tenho uma programação por hora. Então eu consigo, por hora, programar essa bombinha para ela aplicar uma dose específica de insulina. Então, quando eu tenho uma rotina mais estabelecida, especialmente em preparação e tudo mais, eu consigo, por exemplo, na hora que eu estiver fazendo cardio, eu tenho menos insulina aplicando ali para eu não ter hipoglicemia. Quando eu estiver fazendo um treino que tende a subir um pouquinho mais, eu tenho um pouquinho mais de insulina. Então, assim, eu consigo programar por hora quanto que eu quero de insulina entrando no meu corpo. E aí eu consigo também mandar a quantidade de insulina que eu preciso para minha alimentação já direto para ela. Então isso facilita um pouco. Outra coisa que facilita é o meu sensorzinho de glicose. Ele é um sensor de monitoramento contínuo, então ele está aqui fazendo a leitura dele. Eu pego o celular e meço minha glicemia. Não preciso ficar parando tudo que eu tô fazendo para furar o dedo, para ver quanto que tá. Ele também dá setas de tendência. Então, se a glicemia tá caindo, eu consigo saber o que tá acontecendo para eu me prevenir. Se a glicemia tá subindo, eu também consigo me prevenir. Então, tudo isso ajuda muito. Assim. Que legal. Facilita muito, né? Dentro Mas eu dessa também semana de... conheço amigos que tratam com canetas de insulina e por conta do conhecimento que eles e a adaptação já que eles têm com a caneta, eles conseguem também fazer o alto rendimento mesmo somente com canetas. Então é possível. Na semana da desidratação,
como é que é feito, assim? Você não pode usar diurético, né, químico, farmacológico, então deve ser chá, né, essas coisas. Tem o início com bastante água e deve ir tirando, né? Uhum. Assim, já teve alguma dificuldade? Lógico, semanas de desidratação é difícil, mas por conta dessa questão da glicemia, ali nessa semana da desidratação? Cara, não. Na verdade, assim, o meu único problema que eu tive uma vez com a glicemia foi no latino-americano, que eu tive uma hipoglicemia severa 2 dias antes do campeonato. Eu tive que ter atendimento médico. Eu quase fui dessa raça pra cima e a gente não entende até hoje o motivo. A minha médica também não sabe o motivo, mas não teve nada a ver com desidratação. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu tive alguma sensibilidade extrema à insulina. Eu estava lá na Argentina, eu precisei de atendimento médico, glicose na veia, os paramédicos me ajudando lá a sobreviver. Foi doido, assim, tipo, um negócio. Eu quase comecei a entrar em convulsão por hipoglicemia. O negócio foi bizarro, Meu assim. Deus. Mas na semana de desidratação, assim, a gente só faz o aumento de água, né, para desativar os hormônios para bloquear a água e deixar você retido, né? E aí a gente faz o corte. Para mim, a parte mais difícil é tirar a água. Eu não tenho problema com beber muita água. Eu já sou uma pessoa que bebe muita água no meu dia a dia. Mas tirar a água para mim, cara, eu não vejo a hora. Toda vez que eu compito, eu não vejo a hora de descer do palco só para beber água. É Só muito quem ruim. passou sabe, né? É muito ruim. Mas a gente não pode usar nenhum tipo de diurético, nenhum tipo de manipulado. A gente vai tudo na raça mesmo. E torce para dar tudo certo. Chá de cavalinha? Um negocinho natural. Chá de cavalinha, Pode, hibisco? pode, mas assim, tem que tomar cuidado com excessos também, né? Porque tudo isso pode. Se você, por exemplo, tem gente que bebe Usar. 6 litros de chá e zoa o fígado, né? Porque vai, Não, vai com Deus o fígado. Então, assim, a gente exato. não faz nada extremo. É no máximo 1 litrinho, 2 litrinhos de chá ali na finalização para fazer urinar mais, mas é só isso. E ainda assim, existe aí uma polêmica entre desidratação em naturais ou não desidratar. Então, assim, existem naturais que não desidratam, não fazem todo esse processo, continuam bebendo água normalmente. Tem bastante natural que é contra isso por conta da parte da saúde mesmo. Ah, tá. Sim. Exato. É, muito agressivo, né? Muito. Até para quem é harmonizado, eu acho que a parte mais agressiva é essa semana da desidratação. Realmente. E essa categoria, eu posso chamar de categoria? Sports Model? É uma categoria? Isso. Você é pró nela, né? E Sim. como é que é essa categoria? A gente não tem esse conhecimento muito. Na verdade, ela é uma categoria assim. Na federação que eu compito, ela não tem muito critério de físico. Então, não é um físico específico. Porém, é a menina mais atlética. Então, quanto mais atlética ela aparentar, melhor para a categoria, porque é isso. Mas como ela chama Sport Model, ela engloba muita coisa além da estética do físico da pessoa. A questão do carisma, de você ser diferente na sua apresentação, chama muita atenção. E o que eu acho que me faz quase sempre ganhar categoria é por causa do cabelo. Cabelo azul, chega no palco, 1,80m com cabelo azul, e os caras ficam tipo, o que é isso? Você tem 1,80m, cara? Eu tenho 1,80m. Caraca! E assim, você é toda verde na alimentação, mas o seu cabelo é azul. Por que desse azul? Eu sempre gostei muito de azul, mas quando eu pintei a primeira vez, foi por causa de um especial de Novembro Azul, porque o diabetes é representado pela cor azul. E aí eu já usava cabelo colorido. E aí um dia eu decidi, em novembro, pintar o meu cabelo de azul. Só que aí eu pintei e eu falei, caramba, essa cor é minha cor. Eu tenho que continuar com o cabelo azul. E aí, tipo, eu nunca mais troquei a cor. Não consegui mais, porque eu amei o azul e ficou comigo. Ficou. Dentro dessas apresentações do Sport Model, não tem as poses? É só uma apresentação? Ela não tem poses compulsórias. Ela é meio que uma categoria. Por exemplo, se eles pedem para você fazer o quarto de voltas para a direita, você pode fazer a pose que você quiser pro lado direito.
Então, tipo, você pode, quanto mais diferente for, melhor para você chamar mais atenção. Então, assim, o conjunto inteiro tem que chamar muita atenção e tem que ser uma categoria mais despojada. Outra diferença é que a gente não sobe de salto alto nessa categoria, né? A gente sobe de tênis e sunkini, né? Que é aquela roupinha, tipo, top de academia e uma... Ou pode ser um shortinho bem curtinho, ou uma calcinha mais larguinha, assim, e tal. Então, assim, tem essas diferenças, mas ela é uma categoria mais despojada mesmo do fisiculturismo e ela gosta de coisas mais diferenciadas. E o julgamento? Ela é julgada também? Tem um Sim, sim, a campeão, gente tem o quarto de voltas, a critério? apresentação, tudo certinho. E o critério é mais pelo conjunto da atleta. Então, tipo, a roupa tem que estar dentro do critério da categoria, que é o sunkini, o tênis e tudo mais. A apresentação tem que ser uma apresentação mais atlética, mais esportiva, mas não é nada tipo. Algumas meninas fazem, é legal também de ver, tipo, abrir um espacate, abrir estrelinha, Super essas coisas assim, coreografias, né? mas não é necessário. O que é necessário é ser uma coisa mais esportiva e diferente. Então, tipo, quando eu subo, eu gosto de abrir o duplo bíceps, eu gosto de fazer algumas coisinhas diferentes que o cara não tá esperando porque ele me viu numa categoria mais princesinha, né? Então, tipo, quando me vê na Sport Model, ele me vê de um jeito diferente. Então, eu acho que essa é a graça da Sport Model. A maioria das meninas acaba gostando justamente por não ter que ficar de salto e por você poder ter mais personalidade. Porque De fica um verdade. negócio mais engessado quando você é obrigada a fazer uma pose específica. Quando você não é obrigado, você pode fazer o que você quiser. Então fica muito Sim. mais divertido. Deve ser um show, né? De fato, um show, né? Quando começa. Sim, sim. Eu nunca assisti, mas deve ser um evento, né? Uhum. À parte, digamos assim, por conta do que tá por vir. Cara, vamos ver. Aí, Sim, né? sim. Essa liberdade E aí, criativa. beleza, também conta, né? A maquiagem também conta, tudo isso tem que se preocupar um pouquinho, porque ainda é uma categoria feminina, não é de fisiculturismo. Então, tudo isso ainda é levado em consideração. Tem a atleta que, por exemplo, você, no mesmo evento, já subiu ou sobe na Figure e na Sport Pro. Sim, Dependendo do eu posso subir. Na verdade, enquanto eu não pego profissional em nenhuma categoria, eu posso subir em qualquer categoria amadora. Então, por exemplo, eu sou profissional na Figure e eu posso subir. Eu sou profissional na Sport Model, eu posso subir na Figure como amadora. E eu posso também, em outra federação de fisiculturismo natural, subir numa categoria amadora diferente da que eu tenho profissional. Então, por exemplo, se existe uma outra federação de naturais que tenha uma Sport Model, eu não posso subir nessa Sport Model, senão eu perco o meu Procard. Mas eu posso subir, por exemplo, na Figure que eu ainda não tenho meu cartão profissional em uma amadora de uma federação natural. Outra coisa que tem algumas federações naturais que proíbem é você subir em federações não naturais. Então, em federações não testadas, se você já é profissional, você não pode subir em outras federações não testadas, tá? Então tem que ficar de olho nisso, depende da federação, vai ter essa regra. Mas tem algumas federações que não tem. Se eu não me engano, a NBA não tem. Então você pode subir natural, óbvio, em outras federações. Mas saiba que o olho deles vai ficar mais pra cima de você se você ficar subindo em federação não testada, porque, Exato. né, o risco é que o natural nos próximos campeonatos. Exato. Tem alguém que, tipo assim, no mesmo evento, vou na Top Model, mas não em Figure, nada. Só na Top Model. Tem? Sim, Ou não? tem. Tem, né? Tem E bastante tem atleta que aqueles também. acaba escolhendo. Oi? Não, era isso mesmo que eu ia perguntar. Escolhe, né? Tem atletas que acabam subindo só nela. Tem meninas que ainda não descobriram qual categoria ela se encaixa melhor, então ela sobe em todas. Então, assim, é possível você fazer isso até você descobrir qual categoria você gosta mais, você se identifica mais. Então, assim, é claro que uma ou outra, né? Se você for numa biquíni, por exemplo, provavelmente você não vai Não dá. ficar bem na wellness ou se você vice-versa, né? Mas tem gente que faz isso sim para saber, para testar, para ver se ela vai bem, qual que ela vai melhor para ela poder começar a aplicar os esforços dela para aquela categoria. E assim, Cassiane, o que você tem de pretensão desse ano para a FIO?
Porque você já na Sport Pro, você já é, na Sports Models, você já é Pro, né? Uhum. E na Figure, o que você tem de Os meus planos? Os meus planos ainda estão meio nebulosos, né? Vai ter 2 campeonatos ainda esse ano da INBA aqui no Brasil, né? Do Paulista e o Brasileiro. São 2 campeonatos que eu queria sim participar, mas por quê? Eu estou usando esses campeonatos, primeiro, como testes de finalização, para saber como o meu físico responde a cada estratégia e tudo mais, e também para o meu trabalho como professora de poses. Então, tipo, quanto mais eu apareço no palco, mais as pessoas veem o meu trabalho, né? Eu consigo divulgar mais. E, querendo ou não, isso ajuda bastante. Subir ajuda bastante, porque, primeiro, você tem aquele hype do campeonato, né? As pessoas começam a te seguir, começam a olhar mais. E você consegue captar mais pessoas. Então, eu acho que sim, eu vou subir nos 2 ainda esse ano. E eu não tenho certeza se vou competir internacionalmente. Eu ainda preciso decidir, porque eu dependo bastante do Andy, que é o meu namorado, porque ele vai comer e a gente não sabe se a gente vai conseguir por conta dos dias dele. Mas, teoricamente, a gente vai subir em algum campeonato internacional esse ano por conta do nosso Procard, porque senão a gente não consegue manter o nosso Procard. A gente é obrigado a subir. Então a gente vai precisar ver como é que a gente vai fazer isso. Essa obrigação de subir pelo Procard, ela tem uma quantidade no ano ali que você precisa cumprir ou não? No meu caso, eu sou obrigada porque eu já tirei na temporada anterior. Então eu tinha até o final dessa temporada para subir como profissional e segurar o meu Procard. E aí, todo ano, o que acontece? Para você manter o seu Procard, você tem que subir obrigatoriamente uma vez por ano. Boa. Eu acredito que é uma vez por ano. Porque senão você não tem mais o direito do Procard, né? Sim. Então, eu acho um pouco errado, a gente né? vai precisar ver. Para a galera não natural, né, digamos assim, essas obrigações do Procard de subir tantas vezes no ano, eu acho muito errado do ponto de vista de saúde, né? Para a galera não natural, mas eu acho que para a galera natural tá bem mais tranquilo. Uma vez no ano, se for, né? Também mais. Então, o problema é que a gente demora um pouco mais para conseguir trazer uma transformação física, né? Tipo, eu consigo ainda evoluir muito, porque eu comecei faz pouco tempo no esporte, né? Margem, né? Eu sou nova em musculação, então de um ano para outro eu ainda apresento muitas diferenças no meu físico. Mas, por um outro lado, é assim, ou você faz e segue as regras, ou você não faz, Sim. né? Mas sim, pela saúde, eu acho que uma vez por ano ainda é aceitável para você subir, porque é aquele negócio, você faz o período longo ali de preparação, sim. Você consegue secar bem e tal, é um pouquinho ruim para a cabeça, mas pelo menos é só uma vez. Aí se você tiver que subir muitas vezes, aí você sofre. Sim. Pô, legal, Cassiane. Que mensagem que você tem? Queria que você pudesse deixar uma mensagem para aquelas meninas que têm diabetes, né? E gostariam de participar, de ser atleta fisiculturista natural, mas elas não têm o conhecimento, elas não sabem onde buscar, elas têm essa insegurança. Será que dá para juntar os dois universos? O que você pode falar para elas? Bom, uma coisa que eu já falava há muito tempo no meu Instagram e que eu acho que é frase para a vida assim, das pessoas com diabetes é: você não vai ser um bom atleta enquanto você não for um bom diabético. Então, procura primeiro você ter autonomia no seu tratamento, você entender como seu corpo funciona, entender como seu corpo responde à insulina, a treino, à dieta, a todas essas coisas, antes de você começar no esporte. Porque se você tiver que aprender as duas coisas em paralelo, você vai sofrer. Então, assim, cara, procura primeiro ser um bom diabético para depois você ir lá e procurar o esporte que vai fazer a sua vida, sabe? Porque também não precisa ser só o fisiculturismo. Você pode ser atleta de corrida, você pode ser atleta de luta, você pode ser atleta de qualquer coisa, de triatlon, enfim. Tudo dá para ser.
A questão é, se você for um bom diabético, você vai ser um bom atleta. Agora, se você for um mau diabético, você vai ser um péssimo atleta, porque você não vai conseguir concluir nada, não vai conseguir treinar com intensidade, não vai conseguir ter bons resultados, colher bons resultados. E quando a gente fala de fisiculturismo, isso está muito mais claro, porque o descontrole glicêmico afeta diretamente no catabolismo. Então, a pessoa não consegue ganhar massa muscular e ela perde massa muscular por causa do controle glicêmico ruim dela. E quando a gente fala de outros esportes, tipo, imagina uma prova de corrida que você tem que manter a glicemia ali estável e a pessoa não consegue manter a glicemia estável porque fica caindo o tempo inteiro. Então, ela não vai conseguir concluir a prova. Então, seja um bom diabético antes de ser um bom atleta. E é possível, gente. Não é uma coisa assim, é difícil, você precisa se dedicar muito, mas para várias coisas na vida a gente precisa se dedicar muito e a gente vai precisar abrir mão de muita coisa, a gente vai precisar se dedicar e, enfim, faça o quanto você consegue fazer da melhor maneira que você consegue fazer. E é isso. Exato. Nada é fácil, né, Cassiane? Nada Nessa é vida. Pô, Cassiane, obrigado. Queria agradecer muito esse bate-papo aqui. Espero que o pessoal tenha aprendido muito. Eu aprendi muito aqui, né? E, bom, queria que você pudesse deixar agradecimento para patrocinador ou amigo, alguém que te ajuda, familiar, e divulgar, né? Acho que você tem aula de pose, que você também é professora. O espaço é livre para você falar Obrigada aí. aí Obrigada pelo convite. Eu gostei muito de bater, porque eu sempre gosto de falar um pouco sobre diabetes, sobre fisiculturismo natural. É sempre muita honra ter esse espaço, inclusive em lugares onde a gente não tem muito espaço, que é no fisiculturismo tradicional, né? Então, assim, obrigada por ter me chamado, por ter aberto essa porta aí para o pessoal conhecer mais. Eu queria agradecer para o Fisiculturismo Natural Brasil, né, que é nosso movimento com a gente, que me ajudou, inclusive, né, solicitando esse teste para mim, para eu provar que eu sou natural para todo mundo. E eu também queria falar um pouco para o pessoal de consultoria de poses. Eu dou aula de poses para qualquer tipo de federação, tá? Não somente para as federações naturais. Eu tenho uma certa experiência com diversas federações. Temos uma página também que chama Atleta Underline Natural. Por lá a gente cria bastante conteúdo voltado somente para federações de fisiculturismo natural. Então a gente não fala somente da INBA, a gente fala sobre todas as federações que estão aqui no Brasil atuantes, das que estão para vir, e também a gente dá umas dicas para os atletas que querem descobrir como fazer uma preparação natural, o que um natural pode fazer, o que um natural não pode fazer. A gente também comenta dos campeonatos naturais, a gente fez tipo o equivalente do pessoal Jason, Gorgonoide, a gente fez pro natural, só para campeonato natural. A gente fala somente dos atletas naturais. E aí a nossa página está com esse intuito de exaltar e fazer o esporte natural crescer também, né? Não só tomar o espaço do mundo, mas crescer também e se tornar tão grande quanto o fisiculturismo tradicional, para a gente dividir o espaço, porque o esporte é praticamente o mesmo ali, né? Só tem pequenas diferenças ali. E me segue aí nas redes sociais se vocês quiserem saber um pouco mais da minha rotina, da minha vida como atleta com diabetes tipo 1, que é eu, Cassi Gold. E é isso, obrigada. Fechou. Obrigado, Cassiane. A gente se fala. Bom final de semana aí. Para você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.